Olá, eu sou o professor Rogério. Bom dia a vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está chegando aqui. Então, esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo anterior falando sobre a questão dos estados, né, dos estados nacionais, da identidade nacional, como é que nós podemos relacionar a identidade nacional com os fenômenos atuais que é a globalização. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo anterior, falando sobre essa questão da identidade nacional. Aí surgem algumas perguntas dentro da construção do que nós consideramos nação, né? Nação é diferente de Estado, Estado é diferente de nação. A única coisa é que as duas elas coexistem ao mesmo tempo. Uma nação, ela existe dentro de um Estado e um Estado ele interage junto com a nação. Mas a pergunta que não quer calar aqui: existe nação sem Estado? Existe estados multinacionais? Então, existe uma nação sem ter um território, né, delimitado, um território reconhecido. Não é que uma nação ela não tenha um território, é que uma nação, ela muitas vezes ela não tem o seu reconhecimento, né, daquele território. E pode existir dentro de um território várias nações, né, um estado multinacional. Então, vamos começar aqui, né, falando um pouquinho dos nossos objetivos, né, para que esse vídeo ele possa ser produzido. Então, nós vamos analisar o processo de construção da identidade nacional em diferentes países e contextos históricos. Bem, eu coloquei aqui essa bandeira, né, uma forma de provocação. Então, que bandeira, né, que símbolo nacional é esse? E o que ele significa, né? Então, ele está representando que nação, né? Então, essa bandeira azul com três estrelas. Se você reconhece esse símbolo nacional, deixa aqui no comentário para a gente poder discutir depois a importância dessa bandeira hoje, né, para a discussão territorial brasileira, né? Essa bandeira tão emblemática aqui, né? Uma bandeira que poucos vão reconhecer, mas pode ser que algumas pessoas possam, né, realmente conhecer e trazer aqui para nós o seu ponto de vista. Então, nós temos que analisar o processo de construção dessa identidade, né? Então, como é que essa identidade nacional ela se constrói em diferentes países e diferentes contextos, levando em consideração que quando nós falamos em Estado, o território, o Estado, ele tem que ser reconhecido por um outro grupo de países, né? Então, nesse caso, qual é o contexto histórico que levou aquele território, aquela nação, ele não ter o seu território reconhecido pelas outras nações, né? Não ocorrer, né, relações diplomáticas, comerciais, entre outras coisas. Bem, então a primeira coisa eu vou falar um pouquinho aqui de uma nação sem Estado. Então, qual é o conceito de uma nação sem Estado? Então, é um grupo de pessoas que ele vai compartilhar uma identidade comum, coletiva, baseada em elementos como língua, cultura, história, tradição, território, mas não possuem um Estado soberano, né, um Estado soberano próprio reconhecido internacionalmente. Então, quando nós olhamos essas nações, que nós vamos citar algumas aqui, essas nações elas não têm um território reconhecido por outros países, mas mesmo assim ele comunga de uma língua, de uma cultura, de uma história em comum, das tradições e desse território, que é aquele lugar onde você se constrói dentro desses, né, desses elementos que vai fazer com que eles se reconheçam como uma nação, né? Então, uma língua, né? Nós temos locais no mundo que aquele território ele pertence a um estado, mas ele tem um povo totalmente diferente de outros, né? A língua, a cultura, a história, as tradições. Em outras palavras, trata-se de um povo que se reconhece como uma nação distinta, mas vive sobre o poder jurídico de um outro estado sem a sua autonomia plena ou reconhecida de uma forma como país independente. Então, a famosa autonomia, você ser autônomo, você trazendo para para o linguajar comum, é você ser dono do seu próprio nariz, né? Você saber o que você vai fazer, sem ter que pedir autorização para ninguém, né? Então, a autonomia é isso, né? Então, a questão de você ser reconhecido como um país independente, né? Então, nós temos vários casos no mundo hoje,
que ainda não há esse reconhecimento. E tem alguns países hoje que têm o seu reconhecimento como Estado-nação, mas ao mesmo tempo ele é questionado por questões históricas de outros, né, de outros territórios, de outras nações. O caso, né, é a ilha de Taiwan, que é um exemplo clássico, né, dessa batalha, né, sobre a autonomia de alguns territórios. Bem, então o primeiro de todos é algo que ganhou notoriedade, principalmente no final do século XX e começo do século XXI, que é a nação curda, né? Então, quem são os curdos, né? Então, os curdos é um povo de origem indo-europeia que habita a região montanhosa conhecida como Kurdistão, né? Então, esse território ele fica entre a Europa e o Oriente Médio, né? Ali o Oriente Próximo, né? Que nós podemos citar aí, né? Então, o nome desse território, teoricamente, seria Kurdistão. Então, que se estende parte da Turquia, Irã, Iraque e Síria e em menor escala na Armênia. Estima-se que existe em torno de 30 a 40 milhões de curdos, que se torna o maior grupo étnico do mundo sem o Estado próprio. Então, esse Kurdequistão, né, esse Kurdistão, ele é um estado, ele é uma nação que não tem um território reconhecido, mas eles estão ali presentes nesses países, né? Nós temos conflitos sobre a formação do Kurdistão, né? Esse debate, ele chega até os dias de hoje, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das características da nação curda. Então, os curdos, eles têm o dialeto, né? O caso, a língua curda ou curdo, tem o dialeto como o Kurmanji e o Surani, né, que são dois dialetos que estão sendo falados por essa população. A sua religião, que faz com que ele tenha uma característica cultural. Eles são predominantemente sunitas, né? Eles são islâmicos sunitas, mas também existem curdos xiitas. Nós temos os alevitas, os izídis e cristãos. Então, os curdos, eles têm características religiosas diferentes, né? Então, os sunitas. Dentro da tradição islâmica, nós temos dois grupos que buscam controlar a liderança do islamismo, que são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles acreditam que o líder, né, que deve liderar a religião islâmica, são aqueles que são conhecedores dos sudras, né, que são a questão do livro religioso, das tradições, do conhecimento deixado por Maomé. Já os xiitas são aqueles que acreditam que quem deve governar, quem deve liderar os muçulmanos, são aqueles que são heranças, né, aqueles que têm o sangue de Maomé, né? Então existe essas disputas até os dias de hoje. E os curdos também, né, existe a questão de presença de outras religiões, como os cristãos, né, ali naquela região que nós estamos debatendo. A cultura é uma cultura rica de tradições orais, músicas, danças folclóricas, festivais como o Newroz, né, que é a questão do Ano Novo Curdo. Então, os curdos, a cultura curda, ela é muito interessante porque eles são baseados nas tradições orais. Eles têm poucas fontes escritas. Isso gera uma visão, se nós formos trazer para uma questão de preconceito, sobre a questão de uma sociedade e outra, normalmente nós valorizamos muito uma cultura que tem as suas tradições escritas, né, no caso, registradas, e nós temos um preconceito com aquela cultura que ainda mantém uma grande parte das suas tradições focadas na oralidade, né? Então nós temos essa divergência entre esses dois mundos. Então nós temos também essas tradições orais, elas são transmitidas pela dança, pela música, né? E danças folclóricas ali presente, né? Das tradições mesmo. Então, a sua identidade, apesar da dispersão geográfica, os curdos, eles mantêm uma identidade nacional coesa, né? Eles são um grupo muito junto, muito unidos, mesmo com essa dispersão ali dentro daquele território. É um território amplo, mesmo assim, eles mantêm essa tradição. Bem, então o histórico por sua autonomia, a gente sabe que os curdos, eles existem como nação e eles buscam a sua autonomia como Estado nacional. Então, após a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Savres,
em 1920, previa a criação de um Estado curdo, mas o plano foi abandonado no Tratado de Lausanne em 1923. Então, com o final da Primeira Guerra Mundial, havia um plano, né, de se criar um Estado curdo, mas existe, né, um medo, né, de uma fragmentação, levando em consideração que onde hoje é o território curdo, nós tínhamos o Império Otomano, né, o Império Turco-Otomano. Com o final da Primeira Guerra Mundial, esse território ele se fragmentou, ele se dividiu em vários estados, né? Nós temos ali uma luta, né, pela questão do território. Nós temos até hoje os dias de hoje que é os palestinos, né? Então, os palestinos que eu vou ainda contemplar nesse vídeo, os palestinos ainda disputam esse território com os israelitas. E isso, né, gera um conflito ali. Qual o maior medo? A maior fragmentação desse território. Então, desde então, os curdos têm enfrentado a repressão política e cultural, especialmente na Turquia e no Irã, né? Nós temos alguns casos, principalmente no Iraque, né? Um dos motivos do Saddam Hussein ele ser condenado à morte foi a questão do uso de armas químicas, né, sobre os curdos que vivem ao norte do Iraque, né? Então, nesse caso, o Iraque, né, no norte do Iraque, os curdos, eles conquistaram uma região autônoma, que é o Kurdistão iraquiano, como um governo próprio, forças armadas, os peshmergas, né? Então, nós temos esse grupo armado ao norte do Iraque, formando, né, um pequeno território autônomo dentro do Iraque. Na Síria, durante a Guerra Civil, os curdos estabeleceram uma administração autônoma no norte do país, conhecido como, né, Rojava, né, que é uma área onde nós tínhamos essa autonomia e que gerou vários conflitos, principalmente entre aqueles que buscavam a reintegração e o medo da fragmentação da Síria. Aí nós temos a importância geográfica, né? O Kurdistão, né? Assim, essa região, né? O Kurdistão, ele é um território rico em elementos essenciais para a vida, como petróleo e água. Os curdos têm sido aliados importantes nos conflitos contra a luta ao Estado Islâmico. Então, existe uma batalha na região, o Estado Islâmico, que é de maioria xiita, né? Normalmente, os xiitas e os sunitas, eles têm alguns conflitos entre eles, por conta daquela a soberania, né, da religião islâmica. E nesse caso, os curdos, eles são aliados do mundo ocidental contra o Estado Islâmico, né? E isso faz com que eles tenham uma notoriedade, né, dentro desse cenário de disputa diplomática. Então, busca por independência é vista como preocupação pelos países que temem a fragmentação do território. Então, é mais ou menos o que aconteceu com a região da Iugoslávia, né, quando houve a queda da União Soviética. Então, a Iugoslávia, que tinha uma influência, né, ela era influenciada pela União Soviética, quando acabou a União Soviética, ela se fragmentou em vários países pequenos. Então, nesse caso, o maior medo das autoridades internacionais é que, se for formado um Estado curdo, né, o Kurdistão, exista lutas entre as regiões que que fragmente o território, né, em vários pequenos Kurdistões, que pode ser chamado de outras formas, mas existe esse medo. E vamos chegar a um ponto que é um angu de caroço, né? Como já diria o meu antigo professor de história, né? O professor Elias, padre Elias, gente boa pra caramba, sobre o angu de caroço gerado pelos palestinos. Então, os palestinos são outro exemplo marcante de uma nação do Estado soberano plenamente reconhecido, né, que eles não são reconhecidos. A seguir, apresentando o panorama sobre a questão dessa identidade. Então, os palestinos, né, falando daqui daqueles povos que vivem na Palestina e que hoje existe um conflito muito forte sobre a criação ou não de um Estado palestino ali na região. E isso se remonta a muito tempo. Bem, então, se nós pensarmos aqui, quem são os palestinos? Os palestinos são povos árabes que se identificam historicamente com a região da Palestina, localizada no Oriente Médio, abrangendo principalmente o território da Cisjordânia, da faixa de Gaza, de Jerusalém Oriental. Eles compartilham uma identidade comum, uma identidade cultural, linguística, religiosa em comum. Como com o árabe,
a sua língua principal, o islamismo como religião predominante, embora haja também comunidades cristãs na Palestina. A Palestina, a Palestina é um problema sério, né, histórico. O posicionamento hoje do Brasil, né, sobre a Palestina, nós temos um antagonismo, né? Nós temos duas visões sobre a região da Palestina. Nós temos um grupo mais conservador que apoia, né, as ações de Israel, e nós temos um grupo mais, assim, vamos dizer, progressista, que eles apoiam a criação do Estado palestino na região. Existe várias motivações, existe várias visões, várias variáveis, né, sobre o assunto. Né? Então, a Palestina, os palestinos, eles vivem na região há muito tempo, né? Se nós tratarmos de história, da região, a região ali ela é disputada desde o período, né, da história antiga, né? Então nós temos relatos bíblicos, né? A Bíblia nada mais é do que um livro de história que relata a disputa do povo de Israel ali na região, né? O povo de Israel, do rei Davi, que teve a luta contra os povos que viviam ao redor do território onde é Israel. E esse conflito, eles são conflitos preocupantes. E esses conflitos, eles se acentuaram ainda mais a partir do século XX, com a criação do Estado de Israel. Por quê, né? Os judeus, eles estavam espalhados pelo mundo, que nós chamamos de diáspora hebraica, que foi quando o Império Romano, né, ali por volta do primeiro século da era cristã, o Império Romano ele destruiu o templo de Salomão e expulsou os muçulmanos, expulsou os judeus da Palestina. E isso, os judeus eles ficaram espalhados pela Europa e pelo Oriente Médio, chegando à América depois das grandes navegações, né, no caso, e se consolidaram, mesmo sendo perseguidos durante a Idade Média, tudo que era ruim na Europa colocavam a culpa nos judeus, né? O caso do Holocausto também é um problema. Mas no final do no final do século XIX, nós tivemos um movimento sionista, que é um movimento onde os judeus eles começam a buscar a formação de um Estado hebraico na região da Palestina, né? Então eles começam, porque os judeus eles têm uma característica muito forte da economia. Eles são reconhecidos como um povo que eles são abastardos economicamente. É um grupo considerado rico, vamos colocar assim. Então os judeus eles vão começar a comprar territórios na Palestina. E quando houve a intenção de formar um Estado hebraico na região da Palestina, os judeus já estavam presentes ali na região. E já era uma comunidade muito expressiva, muito grande ali. E isso, né, nós temos que trabalhar também que, né, no caso, o território hebraico, né, o território hebraico hoje, né, que nós temos essa faixinha em laranja, ele fazia parte, né, do estado que nós chamamos, né, o estado, né, no caso do Império Otomano, Turco-Otomano. Então, esse território era unido até 1918, com o final da Primeira Guerra, do final da Primeira Guerra Mundial, reunindo Turquia, Irã, Iraque, Síria, parte da Península Arábica. Então, todo esse território era conhecido como Império Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve a fragmentação desse território, que eu já falei sobre o povo curdo, né? Então, nós temos as reivindicações de dois estados, né, de duas nações, para a formação do seu território, do seu Estado Nacional. No caso, os curdos, e agora nós vamos falar dos palestinos. Já estamos falando dos palestinos. Então, no caso aqui, o Estado de Israel, que foi formado em 1948, né, ele foi formado a partir desse movimento sionista e do interesse da ONU. Né, pensando que essa região, com o final da Primeira Guerra Mundial, ele se tornou um território protetorado inglês. Os ingleses, eles tinham uma visão tipo assim de proteção, de colonização ali do território. E no final entre
entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os ingleses foram perdendo os interesses, eles tinham outros problemas para resolver, e eles resolveram ir saindo ali da região, né, deixando para que ele se autogerisse. Então a gente vai falar um pouquinho aqui dessa ocupação. Bem, então nós temos o território reivindicado, né, pelos palestinos e pelos judeus. Então, no caso, a Cisjordânia, que foi ocupada por Israel em 67, sobre a área do controle parcial da autonomia, né, da autoridade palestina. A faixa de Gaza, ela é governada pelo Hamas desde 2007, sob o bloqueio israelita e Egito, né? Então nós temos ali entre o Egito e Israel, nós temos uma faixinha no litoral de Israel chamada faixa de Gaza. Então, os egípcios, eles bloqueiam a fronteira sul para impedir que o Hamas ele se introduza dentro do território egípcio, na península do Sinai e também no território egípcio. E, e é controlado pela também, nós temos o bloqueio israelita para que o Hamas ele não ultrapasse, né, aquele território. Isso gera conflitos até os dias de hoje. A gente já está cansado de ver isso, né? Tanto é que nós ainda estamos em conflito ali na região. E a região de Jerusalém Oriental, que é um angu de caroço muito profundo, que é a questão da reivindicação. Que os muçulmanos, eles querem ter a parte de Jerusalém Oriental como sua capital, a capital do Estado palestino, e os judeus, eles não abrem mão de nenhum centímetro da cidade de da cidade de Jerusalém, que historicamente falando, é uma cidade muito importante para judeus, cristãos e muçulmanos, né? Então, judeus, a questão da cidade de Davi, a capital do Império Judeu, que foi consolidado pelas guerras, né, que o rei Davi ele promoveu e ganhou. Para os cristãos, foi aonde Jesus ele foi crucificado, né? Jesus foi crucificado, onde ocorreu a ascensão, né, onde Jesus ele subiu para o céu, segundo a tradição cristã. E nós temos também, segundo a tradição islâmica, Jerusalém foi aonde o Maomé ele recebeu da mão do anjo Gabriel o Corão, né, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Então nós temos essa cidade muito impactante, ela é uma cidade multicultural, né? Tanto é que nós temos templos cristãos, templos judeus, templos muçulmanos, todos ali dentro daquela cidade. E quando nós vemos qualquer coisa que acontece ali, né, no caso de palestinos, de muçulmanos sendo impedidos de realizarem as suas orações nos seus templos. Né? A mesma coisa de você chegar e trancar a porta da casa de uma pessoa e ela não poder entrar na sua própria casa. Né? Aí é um problema diplomático, político ou de humanidade mesmo. Bem, então nós temos aqui as questões históricas, né? Aqui nós temos a evolução do território israelita e palestino, né? No caso, a ONU, em 1947, ela propõe a partilha, né, entre um Estado judeu e um Estado árabe, o Estado palestino. Mas foi o plano, ele foi rejeitado pelos países árabes, né? Os árabes acharam que não era interessante sobre esse assunto e foi deixado de lado. Em 1948, foi criado o Estado de Israel no início da Nakaba, que é uma catástrofe, segundo os árabes, com deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos. Então, em 48, houve a criação do Estado de Israel e os muçulmanos que viviam naquele território, eles são obrigados a partirem para um outro território. Então, em 47, a dinâmica, a questão de como seria esse estado seria como esse aí que está presente sobre esse mapa de 1947, né? Nós temos territórios onde a faixa de Gaza, né, e parte da Cisjordânia seria um território, né, palestino, né, seriam as terras seriam as terras que seriam destinadas a eles, e isso, né, de uma certa forma, não foi cumprido. Tanto é que esse nome Nakaba, que é a catástrofe em árabe, é uma forma de colocar como é que o povo palestino ele encarou isso, né? Então eles foram obrigados a sair do seu território, sair da sua área de origem. Em 67 foi a Guerra dos Sete Dias, que foi a expansão de Israel sobre vários territórios palestinos na região, incluindo
né, os judeus tinham a intenção de invadir a península do Sinai, né, talvez declarando guerra, né, contra o Egito. Lógico, né, para o cenário daquele momento, Estados Unidos e União Soviética resolveu não apoiar nenhum dos lados, e isso fez com que os judeus eles perdessem um pouco a força, porque não era interessante um conflito ali, né, porque nós estamos falando de uma região rica em petróleo. Um conflito poderia gerar mais problemas à União Soviética, aos Estados Unidos, que eles já tinham. Em 1988 foi organizado, né, a libertação da Palestina, a organização, né, da liberdade da Palestina, declarada simbolicamente a criação de um Estado palestino na região. Então, é necessário se discutir de uma forma clara, né, essa questão da formação de um Estado palestino ali, né, de um Estado islâmico, né? É importante por quê? Porque a história era uma maluquice, né? Então, os judeus formaram-se ali, depois foram expulsos pelos romanos, ficaram séculos e séculos vagando pela Europa, pelos Estados Unidos, ganharam força econômica, voltaram. Né? E quando voltaram, nós temos um movimento sionista, né? Que era um movimento radical naquele período, no século XIX. Tanto é que houve atentados, né? Atentados terroristas praticados por judeus, né? Que a gente pode até construir um episódio aqui sobre um caso de um hotel, né? Que houve um atentado à bomba, né? Falando sobre a questão dos judeus. Então, hoje, mais de 130 países reconhecem a Palestina como um Estado, mas ela ainda não é um membro da ONU e não possui a soberania total do seu território. Aí é que o bicho pega. Por quê, né? Porque quando a gente fala em Estado, nós temos a nação palestina, mas nós não temos o Estado palestino, o Estado nacional. Por quê? Porque tem vários países que não reconhecem a Palestina como um Estado, que é o caso, né, dos Estados Unidos, entre outros países que defendem, né, Israel de uma certa forma. Mas, pensando no direito internacional, pensando na questão ética, moral, entre outras coisas, né, humanitária também, é louvável, né, reconhecer esse Estado. Né? E eu vou ainda mais, né? A cidade de Jerusalém, ela deveria ser uma cidade internacional. Né? Por quê? Porque representa as três maiores religiões monoteístas do mundo: o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Então, essa disputa, se não baterem o martelo na mesa e resolverem mesmo, né, que isso seja aplicado, criando sanções, entre outras coisas, porque a gente vê a Rússia, quando ela invadiu a Ucrânia, ela está sofrendo sanções. Israel, quando invade a faixa de Gaza, mesmo com pretexto de autodefesa, né, isso vai fazer com que ele não sofra nada. Né? Então, existe esse debate, né? Essa questão de nós analisarmos a questão de dois pesos, duas medidas, né? É difícil, mas é assim que as coisas são. Bem, então, a busca pela solução. A solução discutida é a chamada solução de dois estados, a criação de dois estados, um estado judeu e um estado muçulmano. Então, esse impasse político, né, e da segurança principalmente, porque existe essa questão de Israel sobre o Hamas, né, o Hamas é o grupo, né, que foi titulado, né, pela ONU como um grupo terrorista, né, ele é um problema, né, para todo esse cenário, para se buscar uma solução pacífica. E a gente sabe que isso move muitos interesses. Bem, então, nós vamos falar um pouquinho aqui dos estados multinacionais. Então, se nós temos uma nação que não tem um território, em alguns casos nós temos um território que tem multinações presentes nela, e essas multinações elas são reconhecidas, né? No caso, né, vários territórios que eles têm dentro dele, né, nações diferentes que têm os seus próprios grupos étnicos, culturais, linguísticos, se identificam como nação distintas, mas que convivem sobre o mesmo governo soberano e de uma forma harmônica, né, de uma forma harmônica e pacífica, né, mesmo que em alguns momentos nós temos movimentos separatistas, né, que buscam autonomia desse território. Bem, então nós temos algum deles, né, então as características desse Estado Nacional: a diversidade étnico-cultural significativa, o reconhecimento ou não de diferentes nações dentro de um Estado,
a convivência pacífica ou de tensões políticas entre esses grupos, pode haver autonomia regional, bilinguismo oficial em movimentos separatistas. Então, nesse caso desse Estado nacional, desse Estado multicultural ou multinacional, nós temos vários exemplos, né? Eu coloquei a bandeira da Grã-Bretanha porque ele é um exemplo claro disso, né? Então, são várias nações dentro de uma mesma organização, de um Estado multinacional, que é a Grã-Bretanha, que reúne Inglaterra, País de Gales, Escócia, a Austrália, Canadá. Estão todos dentro de uma visão multicultural, né, que é a Grã-Bretanha. E dentro desses estados multinacionais, existem também a questão dos movimentos separatistas, né? Nós temos vários exemplos aqui que eu vou citar agora. Bem, então, alguns exemplos de estados multinacionais. O Canadá é um exemplo. O Canadá, ele foi colonizado por ingleses, né? Inicialmente, ele foi colonizado por franceses, a costa atlântica e parte do interior. Tanto é que uma parte significativa do interior dos Estados Unidos, ele foi colonizado pelos ingleses ou pelos franceses. Tanto é que nós temos a Louisiana, né? O estado da Louisiana é uma homenagem a Luís XIV, né? O Rei Sol, né? Da França. Então existe essa questão de que, né, a França ela tem essa questão bilíngue, né? Então é um lugar ideal para você fazer intercâmbio cultural. Tanto você se relaciona com pessoas que falam inglês e também falam o francês. No caso do Canadá, nós tivemos um movimento, né, no caso franco, que foi a questão da criação, talvez, do estado de Quebec, né? A região de Quebec queria sua autonomia perante o Canadá, por conta dessa identificação francesa, franca, né? Isso fez com que houvesse até um plebiscito, né? Não houve um conflito, mas houve uma consulta. Mas as pessoas resolveram não acatar. Aí nós temos o Reino Unido. O Reino Unido, ou a Grã-Bretanha, é composta por quatro nações, no caso, a Inglaterra, a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte. Tanto é que a Irlanda conseguiu a sua separação, né, durante muito tempo, muita guerra civil, né, tanto é que foi criado, né, um grupo terrorista, o IRA, né, que é a Força Revolucionária Irlandesa, né, que promoveram vários movimentos, tanto é que uma das bandas de rock mais expressivas dos anos 80, o U2, eles são, eles eram favoráveis, eles militavam sobre a bandeira da Irlanda Livre, né? Tanto é que uma das músicas mais importantes do U2, né, é uma música chamada Domingo Sangrento, Sangrento. Eu não vou usar pronunciar em inglês porque não é meu forte, mas é uma música que retrata um conflito entre católicos e protestantes em um domingo na Irlanda, né? Então, nesse caso, nós temos vários casos aí de tentativa de emancipação, de independência, né? No caso, a Escócia, ela promoveu um plebiscito, uma consulta, né, sobre a possibilidade da sua emancipação, da sua independência. Mas, né, ainda, mesmo sendo independente, ainda está dentro dessa organização, que é interessante para eles. A Espanha. Bem, a Espanha, se nós voltássemos lá no final da Idade Média, a Espanha, ele é uma região multicultural. Nós temos que entender que a Península Ibérica, até o século XIV, ela era dominada pelos mouros, pelos muçulmanos, pelos árabes, que dominaram o norte da África e chegou até a Península Ibérica, que hoje é Portugal e Espanha. No caso, quando houve a Guerra Sagrada, que foi a expulsão dos mouros, a região da Espanha, ele ficou dividido entre a questão dos Castela, né, de Aragão, né? Então eram três casas, Casa de Castela, Casa de Aragão, agora me fugiu a última. Mas mesmo assim, nós temos que entender que até hoje alguns grupos, como os catalões, os bascos e os galegos, né, eles buscam a sua autonomia. Tanto é que nós temos a Catalunha, né, que tem como capital a cidade de Barcelona, e os Países Bascos, eles têm movimentos separatistas, né, que faz com que eles ainda busquem a sua autonomia. Tanto é que a Catalunha, ela luta muito por esse título de Estado-nação, né? Porque existe uma língua própria, tanto é que a Espanha tem lugares que o castelhano, ele não é a língua oficial,
Nós temos o basco, nós temos o catalão. Então, todos esses elementos fazem parte dessa, né, dessa nação. A Rússia, a Rússia ela abriga mais de 190 grupos étnicos, várias repúblicas autônomas, como a Chechênia. Algumas dessas regiões têm histórico de conflito pela independência, né? Então, a Chechênia é um exemplo, né? A Chechênia, entre outros territórios que buscam sua autonomia, né? Contra a União Soviética, não, contra a Rússia, né? Então, quando houve a queda da União Soviética, várias ex-repúblicas soviéticas, elas vão buscando a sua autonomia e vai conseguindo, né? No caso de Kosovo, entre outros territórios, né? E no caso da Chechênia, houve uma guerra, ainda há conflitos na região por conta da sua autonomia. E a Índia? Então, a Índia, ela tem uma diversidade linguística, étnica e religiosa imensa. É reconhecido 22 línguas oficiais e abriga multi-identidades nacionais. Então, a Índia, nós temos né, várias religiões, nós temos agora me fugiu o nome, os hinduístas, nós temos os muçulmanos, nós temos muitas culturas dentro da Índia. E dentro desse momento, manter uma unidade nacional, ela é muito forte. Tanto é que no final da Segunda Guerra Mundial, houve a independência do Paquistão. Havia a intenção da construção do Estado paquistanês. Tanto é que hoje a Índia e o Paquistão disputam a região da Caxemira, né, por conta desse interesse, né, local. E isso gera vários conflitos. Então, quais são os desafios desses estados multinacionais? Primeiro, os conflitos étnicos ou separatistas, né? Então, esses movimentos que buscam a sua autonomia, a desigualdade no reconhecimento cultural ou político. Então, nós temos a questão de que um grupo ele é soberano sobre outro, e isso gera uma certa rusga política pela defesa dos interesses desses grupos étnicos, a dificuldade da formação de uma política pública inclusiva para todos, levando em consideração os interesses e a força política de um grupo sobre outro, e as tensões da unidade nacional e autonomia regional, né? Então nós temos essa tensão, né, sobre essa soberania e a manutenção da integridade territorial. O caso mais recente, né, nós podemos, né, tratar foi essa questão voltada para a Caxemira, né? Nós temos a região da Palestina, nós temos vários exemplos aqui, né? O Brasil, né? Temos um grupo separatista no Brasil que pretende separar a região sul, né, do país, que é aquela bandeirinha que eu coloquei lá no início do vídeo, né? Então, Viva Sul, né? Que houve até um plebiscito, né? Levando essa intenção, né, de separar o estado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, né, do restante do Brasil. Existe esse movimento separatista, né, mesmo que não seja tão forte, né, mas existe. E para a gente finalizar aqui, agora é com você, né, então qual a diferença entre um estado multinacional e um estado plurinacional? Né? Então, qual a diferença entre eles? Você acha que toda nação tem o direito de ter o seu próprio território? Né? Então, toda a nação que ele se reconhece como a sua identidade, ele merece ter um território para se chamar de seu? A globalização, ela ajuda ou atrapalha as nações sem Estado? Né? No caso, a Palestina, a globalização, ela ajuda ou ela dificulta, né? Por quê? Porque a causa palestina, ela se torna visível, né? Ela era invisível, agora ela é visível, todo mundo está vendo. Quais são os principais desafios enfrentados por estados multinacionais? Então, quais são os desafios desses grupos, né, que esses países, essas nações, que existem vários, né, esses estados, que existem várias nações dentro dele? Né? Quais são os desafios? Para a gente conversar um pouquinho aqui. Então, com isso aqui eu vou finalizando. Agradeço a todos, né? Esses vídeos são bem, são assim, eu particularmente eu gosto mais de falar sobre essa parte de geografia política, geografia humana, né? Que é muito mais interessante do que geografia física, mas nós temos que trabalhar tudo voltado, né? Para a construção desse saber maior. Mas, né? Acredito que esses vídeos são bem proveitosos. Eles desmistificam muita coisa, né? E coloca o dedo na ferida e faz com que a gente repense vários comportamentos que nós temos ou nós defendemos uma causa em detrimento a outra. Isso faz com que a gente repense os nossos comportamentos. Então, gente, com isso eu vou ficando aqui. Muito obrigado. Se você está gostando aqui do meu canal, se inscreva, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like.
Se você, assim, é importante que vocês participem do chat, que vocês coloquem aqui o que vocês entenderam, as perguntas de interação é muito importante, né, para que a gente construa uma comunidade de conversas democráticas. É importante falar isso também. Muito obrigado, gente. Até a próxima.